Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier escreveu mais de 450 livros, que até o ano de 2010 já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. A árvore nascente aguarda-te a bondade e a tolerância para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Deixe algum sinal de alegria, onde passes. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Sempre recebi os elogios como incentivos dos amigos para que eu venha a ser o que tenho consciência de que ainda não sou. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas, para mim, não fiz 1/10 do que deveria ter feito. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. Em matéria de felicidade convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Onde existe amor não há lugar para ressentimentos. A maior revelação de teu amor aparece brilhando quando permites que o Cristo em ti contigo possa amar e servir aos outros sem procurar saber quem são e como são. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. Cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Cada minuto é uma semente de amor que podes cultivar ou uma abençoada luz que podes acender para o grande futuro. Confiemos na providência divina e aceitemos no serviço do bem a nossa mais bela e melhor oportunidade a que denominamos, agora, depressão. Alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa, contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho de amor. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Se quiser realmente ver o teu maior inimigo, pare por alguns instantes à frente de um espelho. Sempre que chamados à crítica, respeitemos o esforço nobre dos semelhantes. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta, às vezes, uma só palavra. Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo o respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive, para a existência de Deus. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Somos responsáveis por nossa tragédia e por nossa glória. Hoje auxiliamos, amanhã seremos os necessitados de auxílio.
A desilusão de agora será bênção depois. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com o esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Devemos orar pelos políticos, pelos administradores da vida pública. A tentação do poder é muito grande. Eu não gostaria de estar no lugar de nenhum deles. Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a vida no planeta. Por maior que seja o avanço tecnológico da humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a ideia de Deus o inspire em suas decisões. Pela força do exemplo vencerás. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento: não julgar, definitivamente não julgar a quem quer que seja. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo, mas não podemos negar que nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem ou no mal. Fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Perante Deus toda pessoa é importante. O bem que praticares em qualquer lugar é seu advogado em toda a parte. A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor. Às vezes, naquele minuto de oração deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A dor é uma luz acesa no apoio da evolução. A hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. A humildade é a chave de nossa libertação. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amássemos uns aos outros. A marcha será medida pelo passo do serviço ao próximo. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente, como toda a colheita próxima se deriva da sementeira atual.